Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma avaliação mensal aí da meteorologia e das previsões em São Paulo para operações de voo, em particular as rotativas, né, que a gente atende. Então, a gente vai ver como é que foi o mês. Tivemos ondas de frio, foi um mês frio pra caramba. Na verdade, não foi tão fora da média. É que os últimos 2 anos tiveram junhos bem acima da média, né? Muito quentes. A gente teve um junho mais normal, que é frio, né? Então a gente vai fazer cerca de 15, 20 minutos. O Nathan vai apresentar essa avaliação e que a gente vai deixar público, né? E depois, numa área restrita, a gente vai apresentar DOV, né, um despachante operacional de voo, que a gente está desenvolvendo para os pilotos, uma ferramenta que vai dar uma ajuda boa, um bom apoio para os pilotos, mas que, por enquanto, vai ser restrita a alguns pilotos que a gente já atende. Tá? Então, Nathan, por favor, está com você. Boa tarde, para quem não conhece, eu sou o Natan e a gente vai trazer um pouco do que aconteceu em junho de 2025. Lembrando que algumas palavras-chave, a climatologia é a média dos dados, que aqui a gente usa dados de 2005 a 2024. O desvio padrão é basicamente o grau de dispersão dos dados, então quanto menor esse desvio, mais uniforme, menos distribuídos os dados são dispersos. Lembrando que a gente teve umas modificações nas regras de voo, trazendo condições mais estritas para IFR e LOW. É importante ressaltar que a gente aqui analisa apenas tetos com cobertura broken em overcast e valores abaixo de 3.000. Então, quando tem valores acima, como CAVOC também, a gente considera como 3.000 na análise dos aeródromos de Guarulhos e Congonhas, que são os únicos que têm metais espécie disponível por 24 horas em São Paulo. Primeiramente, vendo a precipitação na capital, trazendo dados do IMET na estação de São Paulo Mirante, a gente consegue ver aqui no gráfico de barras a precipitação diária. E a gente consegue ver que a soma total do período de junho foi de 72,4 milímetros. E comparando com a climatologia do IMET, de 59,7, a precipitação ficou 21% acima da média, principalmente devido a grandes frequências de frentes frias. Tivemos, no total, 5 frentes frias passando pela capital, sendo no dia 5 de junho o dia com maior precipitação acumulada de 25 milímetros. E a gente trouxe, né, nesse mês a temperatura, né, devido ao que o Giovanni falou sobre as ondas de frio, e a gente consegue ver que a temperatura média, né, registrada na estação foi de 15,5 e comparando com a climatologia foi exatamente a mesma. Então, tem esse efeito, né, os últimos 2 invernos foram anormalmente quentes, né, então a gente tem essa impressão de que esse mês foi muito frio, um frio fora do normal, mas foi dentro da média. Trazendo um pouco das cartas sinóticas do SIGWX e o teto e a visibilidade para o período da primeira frente fria, no dia 6 de junho, a gente consegue ver aqui em Guarulhos, né, com linhas laranjas e Congonhas com vermelho, ou azul, perdão. E uma coisa nova que adicionei foi a chuva, para a gente poder ver como a precipitação influencia, né? E a gente consegue ver aqui que precipitações horárias, né? Teve num horário 12 milímetros, então não é um valor tão baixo assim. E a gente consegue ver como quando teve a precipitação, a visibilidade e o teto diminuíram. Então tem essa influência da chuva, né? E entre os dias 5 e 7 de junho, teve um total de 28,8 milímetros. Uma frente fria mais marítima. A próxima frente fria foi no dia 9 de junho, e teve valores menores de acumulados, mas com maior frequência distribuída.
Então, a gente consegue ver aqui que, enquanto teve essa chuva na parte da madrugada do dia 9, a visibilidade não foi tão afetada, mas o teto foi, principalmente em Guarulhos. E no dia seguinte, se manteve valores de teto abaixo de 1.500 e atingindo até valores abaixo de 500 para Congonhas. No total, foram 16 milímetros entre o dia 8 e o dia 10 de junho. Foi um começo de mês bem estável. E seguindo, né, teve a atuação de outra frente fria, mas um pouco mais afastada, mas a retaguarda ainda influenciando na capital. Tivemos mais garoa do que acumulados mais expressivos, o suficiente para cair mais a visibilidade, tanto em Guarulhos quanto em Congonhas, a gente consegue ver aqui. E teve períodos em que o teto também teve abaixo de 500 pés, com um total de apenas 3,4 milímetros entre dia 11 e dia 12 de junho. Indo para a quarta frente fria, com a trajetória mais continental, essa teve um acumulado maior, no dia 24, a gente consegue ver aqui pela barra, com valores de 10 milímetros em 1 hora, e isso diminuiu a visibilidade, mas principalmente o teto. A gente consegue ver aqui valores em Congonhas abaixo de 500 pés. Então, teve essas frentes frias que contribuíram para ter períodos de IFR em Congonhas. No total, foram 18,8 milímetros entre o dia 23 e 24 de junho. E a última frente fria, que teve influência sobre a região, foi marítima, uma trajetória marítima, com um pouco de garoa na região, diminuindo a visibilidade mais em Congonhas, e o teto, após a chuva, teve o teto na madrugada, e no restante do dia 28, tetos baixos, entre 1.500, principalmente em Congonhas, teve uma madrugada com restrição, devido à umidade ajudar na manutenção da nebulosidade na região. Agora, trazendo um pouco da porcentagem de regras de voo, a gente tem aqui para Guarulhos, a primeira parte é a frequência esperada na climatologia de junho, para cada horário em UTC. A segunda é o que ocorreu em junho de 2025, e a terceira é a anomalia. A gente consegue ver aqui que, ao longo de todos os horários, a maior parte teve condições de VFR, e isso afetou a porcentagem, né? A gente consegue ver aqui de MVFR, IFR e principalmente low. Tivemos uma atmosfera mais limpa, devido à manutenção das frentes frias, né? A chuva durante a madrugada contribuiu para que tivéssemos mais períodos de VFR do que MVFR. Então, é esperado que, quando é junho, uma atmosfera mais seca e, consequentemente, uma redução na visibilidade na madrugada, devido ao conteúdo, né, de poluição, e não aconteceu isso. A gente espera, por exemplo, no começo da manhã, né, entre as 9 e as 11, mais frequências de MVFR do que VFR, e não aconteceu isso, justamente por uma atmosfera mais limpa e uma nebulosidade maior. Então, não tivemos tantos lows quanto esperado. Geralmente, quando a madrugada fica sem nebulosidade, a temperatura cai mais e forma aqueles nevoeiros de manhãzinha em Guarulhos, e não ocorreu tanto quanto esperado. Para Congonhas, a lógica é a mesma. Tivemos uma atmosfera mais limpa na madrugada, então tivemos maior frequência de VFR do que MVFR, e vale destacar que, apesar da porcentagem de IFR estar menor do que a climatologia, em cerca de 42% abaixo do normal, tivemos horários pontualmente acima da média, que foi justamente aqueles períodos que eu mostrei
quando teve a passagem das frentes frias, na madrugada. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, um valor de 4 e é esperado 2. Então, isso aumentou nesse horário. E em relação a low, também teve bem abaixo, né, 65% abaixo da média, mas pontualmente, né, no começo da madrugada, como teve essas entradas de frentes frias, saturou um pouco mais cedo, então teve maior frequência de lows no começo da madrugada do que no começo da manhã, que é o esperado. Agora trazendo um pouco sobre o ciclo diurno da visibilidade em Guarulhos, lembrando que a média climatológica é essa linha em preto, e a média que correu em junho foi essa em tracejado, e a gente consegue ver como a maior parte do ciclo diurno estava acima do normal, justamente por causa dessa atmosfera mais limpa, né? Então, não teve uma visibilidade mais restringida pela poluição, e não tivemos também recordes mínimos. O que ocorreu também em Congonhas, a gente consegue ver que a visibilidade ela está bem acima do normal em todo o ciclo diurno, e o desvio padrão, ou seja, os valores que se dispersam, né, naquele horário, são bem menores do que a climatologia que está em cinza. Então, teve muitos valores próximos dessa linha. Agora, em questão do teto, como teve a entrada de várias entradas de frentes frias, no ciclo diurno do mês ficou muito parecido com a climatologia, com alguns períodos um pouco acima, né? Uma anomalia de teto um pouquinho acima e um pouco abaixo. Isso aqui justamente por causa do, do período de IFRs em Guarulhos, chegando até a ter recordes. Então, teve dias que teve 100 pés de teto. Então, isso contribuiu para ter uma anomalia nesse horário. E o mesmo é observado para Congonhas. Congonhas teve esses dois horários, né? Às 5 e às 7, justamente porque teve aqueles IFRs que eu mostrei, e lows. Então, teve essa saturação um pouco mais cedo do que esperado. Então, ficou abaixo do normal. Enquanto que nas outras horas, ficaram acima do normal. Agora, falando um pouco sobre a intensidade do vento, né, e direção, a linha em preto é a média, né, e em azul, tracejado, é o que ocorreu em 2025, junho de 2025. A gente consegue ver que durante o final da madrugada, começo da manhã e tarde, o vento estava acima do normal, a intensidade, e desculpa, quando a gente vê a frequência da direção do vento, em azul, né, que é em junho, aconteceu em junho, e cinza, o que ocorreu a climatologia, a gente consegue ver que teve maior frequência de vento sul e leste, e menos frequências de vento nordeste, que é o que contribui com o que a gente viu, né, não teve tantos lows quanto esperado. E aqui em questão do norte, né, o vento de norte geralmente associado com calmaria, tivemos menos calmarias do que o normal. Para Congonhas, a gente teve também períodos de vento mais intenso do que o normal, principalmente na parte da tarde e no começo da madrugada. E em questão de direção do vento, a gente teve mais períodos de noroeste, né, ventos de noroeste, que são aqueles de pré-frontais, né, que são mais secos, tivemos mais do que o normal. E em questão de vento sul, ficou levemente abaixo do normal, mas o suficiente para poder trazer alguns tetos mais restritos. Agora, falando sobre um pouco da temperatura e do ponto de orvalho, a gente consegue ver aqui na linha em vermelho contínua a climatologia, e a entressejada é a que ocorreu em junho. O mesmo vale para a temperatura de orvalho. A gente consegue ver aqui que no período da tarde teve valores abaixo do normal,
por causa justamente das frentes frias, atuarem um pouco mais à tarde, né, do que nos outros períodos. E o interessante é a temperatura mínima, está um pouco acima do esperado. Isso justamente por causa das madrugadas mais nebulosas. Então, quando tem essas camadas de nuvens, a temperatura em superfície ela não diminui tão quanto um dia de céu aberto, né? E aí isso influenciou esse aumento da temperatura do ar. Para Congonhas, teve também tardes mais frias, né, justamente por causa da nebulosidade, das frentes frias, e a temperatura de orvalho acima do normal, então, com maior conteúdo de água, né, no ar, mas em comparação com os outros meses, essa diferença entre o observado e a climatologia foi menor. Em maio e abril, essa diferença foi bem mais expressiva. Agora, trazendo um pouco das condições de tempo presente. A gente consegue ver aqui para Guarulhos, tivemos menos condições de bruma e fog, justamente por causa da direção do vento, né? E da condição de nebulosidade na madrugada, interferindo na queda da temperatura. Então, não tivemos tantas brumas e fogs, tivemos mais no significant clouds, isso está relacionado com a visibilidade, e é interessante ver que na linha de menos RA, então chuva mais fraca, não tivemos tanto quanto esperado, mas tivemos mais DZ, então tivemos mais garoas finas, né, na parte da tarde. Agora, em Congonhas, a gente teve mais episódios de chuva fraca. A gente consegue ver aqui que no começo da manhã tivemos maior frequência de chuvas, né? Tivemos até registros de trovoadas na parte da tarde, o que não ocorreu em Congonhas. E é interessante ver isso, né? A gente espera que nessa época do ano não tenha tanto desenvolvimento vertical das nuvens, que seja mais chuvas fracas, né? Mas tivemos trovoadas em Congonhas registrados. E também tivemos maior frequência de garoas finas, né? Menos DZ, na parte da madrugada, começo da manhã e na parte da tarde. Em compensação, não tivemos tantas brumas e não tivemos tanto no significant clouds, que está associado a condições mais secas. Agora, trazendo um diferencial dos últimos relatórios, trouxemos a média semanal das porcentagens de acerto, comparando o modelo europeu com a minha previsão e com a previsão dos TAFs. Os TAFs de Guarulhos, eles têm 30 horas, e é diferente dos TAFs de Congonhas, que tem apenas 12 horas. Essas comparações sempre foram feitas às 6 da manhã, a previsão do TAF de 6 da manhã. A gente consegue ver aqui que em Guarulhos, né, a gente teve momentos em que o europeu acerta mais, como nessa segunda semana, que teve essa frente fria, mas a gente consegue ver aqui que quando teve a frente continental, o modelo europeu não teve desempenho tão bom quanto nas últimas semanas. Porém, para Congonhas, o europeu, ele até que teve maior desempenho em comparação com o de Guarulhos, porque teve menor erro médio. Mas na frente continental, né, quando teve a última frente, dia 24, ele não sobressaiu. Então, tem essa diferença. E é isso, obrigado pela atenção de todos. Legal, Natan, muito obrigado. Valeu. Eu queria só reforçar, Natan, volta um slide ali, que para Guarulhos, né, você teve um desempenho melhor do que TAF e SMWF em 2 das 4 semanas. Né? A gente tem a avaliação de cada uma das 4 semanas. Então, em 2 delas, você superou tanto o SMWF quanto o TAF. E em Congonhas, das 4 semanas, você superou o TAF
em 3 delas, né? E na quarta semana você empatou com o TAF. Em Guarulhos também você superou o TAF em 3 das 4 semanas, né? Então, tanto em Guarulhos como Congonhas, você superou o TAF em 3 das 4 semanas. Lembrando que é a avaliação da semana inteira, né? A gente faz a média do acerto, o acerto das regras de voo, né? VFR, MVFR, IFR e LOW. Então, a gente coloca aí o acerto e avalia. Então, foi bem legal o desempenho aí nesse mês, um mês que foi bastante dinâmico, né, de frentes. Que a gente viu que a temperatura, apesar de parecer muito fria, estava exatamente dentro da média. A gente teve um junho frio como deve ser, na média, mas com mais chuva do que a média. E aí, com essa chuva, a gente teve nebulosidade durante as noites, e aí não permitiu que tivesse muito nevoeiro, né? Foi mais baixa a frequência de bruma e fog, né? Como a gente viu ali, que normalmente junho, apesar da temperatura ter sido dentro da média, teve mais chuva. Normalmente junho é mais seco. Sendo mais seco, o ar mais parado, alta pressão, normalmente tem mais ocorrência de nevoeiros, o que não foi o que a gente viu. Tanto por causa das nuvens na madrugada, como o movimento de massas de ar, né? Os ventos, tal, as massas de ar passando, vai limpando o ar. Então a gente não teve bruma nem úmida, névoa úmida, né? Por conta de nevoeiro, e nem seca, porque a atmosfera está relativamente mais limpa em junho. Então foi um mês que, para voar, em termos de condições de voo, tirando os momentos de chuva, né? Foi um mês que foi melhor, né? Teve melhores condições de visibilidade. Isso aí. Legal. Perfeito. Legal. Obrigado, então, Natan. Valeu, Natan. Esse